Sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Initium Evangelii Iesu Christi Filii Dei. Arceto Evangelio Iesu Christo Huiu Theou. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Temos que São José Maria nos apresenta aos seus filhos que devem ser homens e mulheres de Evangelho, devem saber entrar no Evangelho, ter este sentido de infância espiritual e aprender a mergulhar nas cenas, a saber entrar de tal modo a poder sentir as pedrinhas da praia, saber sentir o vento daquela região, o calor, sentir a relva, estar ali, né? Entrar na cena. E é fato, né? Quando sabemos entrar no Evangelho, conhecer o Evangelho, conhecer a Jesus, podemos deixar então que Ele nos toque e podemos tocar nele. Ele se deixa tocar por nós. E assim começa, né? O Evangelho de de São Marcos, que começa dessa forma. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. É fato que, para entendermos as coisas, para entrar no Evangelho, para entendermos as situações, é necessário também conhecer um pouco, né, para entender, né, por que em algumas circunstâncias se diz aquilo, por que se apresenta daquela forma, a quem, né, se destina, qual o ambiente, quem é esse, da onde tirou as coisas. E é importante ter este caminho, né, para entender. Marcos, ou João Marcos, ele era normal ter dois nomes, né? No tempo de Jesus vemos vários o terem, um hebraico, outro latino, e assim aparece, né? Por vezes, por exemplo, São Pedro, na sua primeira carta, apresenta no capítulo 5, Marcos, meu filho, né? Provavelmente foi São Pedro quem o batizou, e caminhou muito tempo com Pedro, ao ponto, né, do grande parte do Evangelho ser, né, o anúncio de São Pedro, né, claro que com o trabalho de São Marcos ele pegar, parar, escrever, né, diante da inspiração do Espírito Santo, mas muito se dá diante também da pregação de São Pedro. Mas este também é retratado como João, né, nos Atos, tanto no capítulo 12 quanto no capítulo 15. Apresenta-se, né, isso, Marcos, João, né, referindo-se a essa mesma pessoa. Né. A tradição apresenta que foi na casa dele aonde ocorreu, né, a última ceia, né, ali o cenáculo. E ele foi aquele que caminhou, que aprendeu com os apóstolos, né? Por exemplo, São Paulo, em sua primeira viagem, é ele quem acompanha. Também, na prisão, ele pede que tragam, né, João, né, Marcos, para que pudesse estar com ele. Também ajudou Pedro em vários momentos, depois da primeira viagem de São Paulo, provavelmente, neste ínterim até São Paulo estar em Roma.
Também depois, quando Pedro então é preso em Roma, é ele quem o assessora, né? E é ele então o autor, né, que escreve este relato, né, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Por vezes, os padres da igreja apresentam como sendo o segundo evangelho escrito, né, que foi escrito logo após o Evangelho de São Mateus. Os estudiosos atuais apresentam como tendo sido o primeiro, né, e apresentam várias expressões e críticas em relação a isso. Mas, fato que ele o escreveu e, diante desta sua escrita, ele tem alguém específico a quem destina. Provavelmente o local da escrita havia sido Roma, e em que circunstância, provavelmente alguns apresentam desta forma, que foi alguns oficiais que, tendo ouvido Pedro, né, anunciar, pediram a ele então tais relatos. Outros dizem o contrário, que foi ele compilando, mas seu destinatário são estes, né, os gentios, né, alguns latinos, mas não deixa ele a sua origem judaica, né? E isso a gente vê, né, quando entende um pouco este ambiente e a sua escrita. Ele se utiliza de palavras, né, de expressões judaicas, né, era judeu, então expressava, mas explica, né, interpreta esse sentido, né, desse vocabulário. Também explica os costumes judaicos dos seus escritos, omite algumas citações, né, o que já mostra que talvez não fosse tão diretamente para os judeus, como por exemplo São Mateus, porque os judeus são mais querem ver a estruturação da escritura, sendo para outros a omissão não carecia de tanto. Além disso, enfatiza, né, a pregação aos gentios, né, e de por todo mundo, esse ato de anunciar, e também utiliza expressões latinas, legião, denário, né, que são expressões do ambiente da época do sentido latino. E temos este relato, né, este conhecimento geral, para quê? Para entendermos um pouco o sentido. Mas quando a gente mergulha propriamente nesta passagem, a primeira, né, a gente vê algumas coisas, né? E o que se vê? Primeiro, Initium Evangelii Jesu Christi Filii Dei. Quando a gente vê Evangelho, talvez a gente pense, né, está enunciando este livro, né? É o início desse livro. Não. Evangelii, Evangelium, Evangelho, Evangelho. Ele aqui não dá nome a um livro. Não é essa a intenção. No grego, Evangelho, Boa Nova, né, tem esse sentido de aquilo que porta uma boa nova, né? É uma boa notícia, uma expressão, né? O ambiente imperial da época expressava assim, né? São os bens que iriam vir diante de um imperador, do advento de um imperador que subia ao trono, né? Mas, de modo específico, quando olhamos, tem esse ambiente, que é escrito em grego, e tem este contexto. O grego era a língua nobre da época, né? Não era o latim, era o grego. E quando a gente olha de modo específico para o Evangelho de São Marcos, a gente nota, né, o que é este Evangelho. É a boa nova, né? É a proximidade da vinda do reino. É esse o foco, né, daquilo, do conteúdo, né?
É a boa nova que está sendo expressa. Olha, estou anunciando aquilo que vem com o Senhor. Com o Senhor, Jesus, né? Jesus, Yeshua, né? Yeshua, nome hebraico, né? Derivado de Yoshua, Josué, Jesus, são derivações e se expressam isso, né? Olha, é a boa notícia do Deus que vem salvar, do Deus Salvador, daquele que é a salvação, né? Adonai que vem para manifestar o seu poder salvador em meio a nós, né? E esse Jesus é o Cristo, né? Cristo, Machia, ungido, Messias, é aquele ao qual foi ungido pelo Senhor, escolhido pelo Senhor. É Ele quem vem portar, anunciar a boa nova, é Ele quem vem libertar, cumprir aquilo que foi dito. Filho de Deus, muitos códices, né? Códices são os escritos que foram sendo compilados e depois unificados. Em muitos códices ele não aparece, né? Mas não quer dizer que não seja uma expressão bíblica inspirada por Deus, que foi ao acaso inserida. Não, é verdadeiramente inspirada, né? E essa expressão, filho de Deus, não significa, talvez para alguns, né? Venha o sentido, é um reforço de Messias, é um reforço, né, de Cristo. Não. A expressão mostra exatamente aquilo que a igreja acredita diante da divindade do Senhor, né? É uma expressão, né? Olha, é Ele o ungido, é Ele o Filho de Deus, né? E quando a gente vai mergulhando nessa primeira parte, muitos apresentam como não sendo propriamente, né, a base, aquilo que é colocado, né, como uma parte do texto, mas como o título, ou, bom, por vezes aparece em algum sentido assim, se mostra em alguns casos assim. Outros podem ver como uma apresentação daquilo que virá, né? Aquilo que será apresentado, essa boa nova. Outros podem pensar ser um resumo diante daquilo que virá. Bom, é um pouco de tudo isso, né? Mas também é uma parte do Evangelho. É algo que devemos ler e fazer desde já este enxertamento, este entrar no Evangelho, este principiar deste caminho, né? Porque quando vemos, é fato, ele de certa forma resume um pouco daquilo que o evangelista vai tratar no Evangelho. Ele quer realmente mostrar, olha, Jesus, ele é o Cristo, né? Ele é o ungido e vai mostrar isso. E depois vai ter um meio onde vai fazer a ligação dos dois e depois mostrar, ele é o Filho de Deus que devia vir e nos salvar. Ele não é um Messias ao meu molde, ao que eu penso. Ele é mais, ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus que vem, né? E como podemos ver isso? Bom, devemos ver acercando-nos e entendendo quem era o Messias. Quando vemos no Antigo Testamento tudo aquilo que era apresentado sobre o Messias, principalmente diante daquilo que os profetas anunciaram, por exemplo, Isaías, que expressa no capítulo 9, é ele o conselheiro admirável, Deus poderoso, o príncipe da paz. Depois, no capítulo 53, né, o servo sofredor, que ele vai sofrer, né? Também Zacarias expressa a rejeição,
né, a rejeição que ele vai ter novamente, apontando pelo paralelo com Isaías 53, né, aquele que sofre. Mas vemos de modo particular em um ponto, né, em um ponto, aquilo que no capítulo 61 de Isaías, aquilo que se expressa, né, novamente depois vai ser retomado no Evangelho. Mas quem é o Messias? É ele que veio anunciar a boa nova, o Evangelho, né? Essa boa notícia a todos, aos pobres do povo, aqueles que são os pobres de Adonai, aqueles que querem, né, fazer a parte, aqueles que são despojados, aqueles, aquele que veio curar os corações, curar aqueles que necessitam, aquele que veio proclamar a libertação, né, dos cativos. E assim, o capítulo 61 de Isaías apresenta, meio que descreve tudo aquilo que nosso Senhor veio fazer, as curas, né, o ensinamento, o anúncio da boa nova. E nessa primeira parte do Evangelho, né, indo até o capítulo 8, a gente vê isso, né? Nosso Senhor que ensina e que cura em Cafarnaum. Depois ele cura a sogra de Pedro, cura os leprosos, ensina sobre o jejum, o que é o jejum, como deve ser feito. Também mostra a cura em dia de sábado, não tem medo, né, de curar em dia de sábado, ao contrário, tem certos embates em virtude disso. Também expressa as várias parábolas como modo de ensinamento, né? Essas figuras que tocam a vida daquelas pessoas. Olha, tem isso, e diante daquilo que era descrito, eles entendiam, porque tocava na vida deles, tocava no cotidiano deles, e apresentava este ensinamento que é para além daquilo que eles viviam, não somente aquelas coisinhas, mas o elevar a mais, de modo a mudar de vida. O Senhor que acalma a tempestade, mostrando já essa superioridade, esse tom diferente, aquele que vem de outro modo, ou alimentar o povo, né? Mostrar, olha, eu vim dar esse alimento verdadeiro, né? E manifesta isso na multiplicação dos pães. Depois, a quantidade de enfermos que nosso Senhor vai curando, coxos, cegos, aleijados, mudos, surdos e leprosos. O Senhor cura, expulsa os demônios, né? Quer que se calem, não quer que o povo, pela sua experiência, e não que sejam, é, é, tenha esse entendimento distorcido que o demônio quer expressar, por isso os manda calar, não quer que entendam as coisas mas pela experiência do encontro com ele, desse Messias, que desse Senhor que vem para ensinar, para conduzir, para levar a este caminho. Depois chega-se ao meio, né? Algo que se tem no Evangelho de São Marcos é que por vezes tem-se um milagre e um ensinamento, né? E geralmente tem este duplo foco, né? Algo que acontece e algo que é expresso depois. E tem-se isso, né? Diante do cego que é curado em dois momentos, que é algo exclusivo de São Marcos, não tem outro evangelho que o tenha. E depois Pedro, né, que aparece para mostrar, olha, você me reconhece como Messias, só que ainda está vendo do jeito errado, está vendo do seu jeito. E nosso Senhor então
começa a expressar quem ele é. É ele o Filho de Deus. É ele o próprio Deus que se encarna e vem a nós e quer nos conduzir a este encontro verdadeiro, transformador, e o faz neste caminhar, né, anunciando a sua paixão, mostrando que não vai ser diante de glórias humanas, diante de pensamentos humanos, diante de meios humanos, mas vai ser segundo a vontade de Deus. A sua transfiguração, né, que assim como no batismo tem-se a voz do Pai, tem o Espírito Santo em forma de pombo, da mesma forma, na transfiguração, a nuvem luminosa, né, a voz do Pai, a imagem, né, transfigurada no Senhor, de modo radiante, em suas vestes, a figura, né, do profeta e da lei, a lei e os profetas, todo o sentido bíblico, confirmando tudo diante da presença de Moisés e Elias. Então, depois, a cura, né, dos possessos, mostrando que ele tem força para tudo isso. Depois expressa esse sentido de divórcio, quase que retomando, por exemplo, o profeta Oséias, né, nesse sentido, olha, não é isso. Não é o repúdio, mas é esta relação amorosa, essa relação conjugal que se deve ter, né? Essa teologia, por vezes não só Oséias, mas outros profetas também apresentaram isso, esse sentido unitivo de Deus e um homem, né? E mostra isso diante da indissolubilidade, da fidelidade que se pede. O anúncio, os anúncios da paixão, como já disse, e depois essa concretização diante do mistério pascal que é vivenciado, o Senhor que se entrega, que se dá, né, diante deste caminhar, diante deste se dar por nós e nos libertar diante da sua ressurreição. Tudo isso nós vemos, né, neste Evangelho. Vemos neste caminhar que o Senhor quer que façamos. Mas devemos saber abraçar isso de fato. E por isso começa arqué, início, princípio deste caminho que devemos entrar, princípio deste caminho que o Senhor nos chama a ir, princípio que devemos empreender também na nossa vida. O Senhor nos quer apresentando, desejando dar o primeiro passo, né? Fazer este caminho com Ele, ter este processo de caminhada, de vivência com o Senhor, que o Senhor quer empreender a nós. Este caminho que não é outro, mas que deve gerar amor em nós. Este ato de transformação. E para isso, para este caminho, é necessário que saibamos ouvir com atenção, não somente fingir que escutamos, fingir que lemos, mas entrar no Evangelho de fato, ouvir aquilo que o Senhor nos diz, em cada palavra, em cada expressão, diante da nossa vivência com Ele. Ouvir e guardar em nosso coração aquilo que Ele quer arrancar de nós, saber e deixar que o Senhor arranque, guardar as suas palavras, para que Ele possa verdadeiramente tocar, para que Ele possa verdadeiramente nos transformar. Saber aquilo que o Senhor, Ele toca, que dói, mas que é preciso esse ato de transformação, de modificação. E só fazemos isso quando sabemos entrar no Evangelho
e deixar que o Evangelho entre em nós. Nosso Senhor nos apresenta no Evangelho de São Marcos, mas no Evangelho de São Lucas, que aquele que me ama guarda as minhas palavras. Ou seja, se deixa tocar por Ele. Nós devemos aprender a amar o Senhor. Aprender a amar o Senhor sabendo escutá-lo, sabendo nos deixar tocar por Ele, sabendo nos deixar transformar por Ele. E por isso é preciso deixar que Ele entre em nós. Ter este ato, este bom hábito de ser recorrente, de ler o Evangelho, de meditar na Sua palavra, não com pressa. Eu não tenho que sair lendo afobado porque eu tenho que terminar. Não. Deus que termina as coisas, Deus que prossegue as coisas. O meu dever é me encharcar do Senhor, é deixar que Ele me toque, que Ele me modifique. E por isso, o ler com calma. O ler, reler, ver aquilo que me chama a atenção, ver aquilo que o Senhor quer tocar em mim, que Ele quer modificar, que Ele quer elevar, que Ele quer arrancar. Saber isso, né? Então, este princípio, este caminho que o Senhor quer fazer conosco, mostrar quem Ele é, de fato, fazer com que possamos conhecê-lo, nos deixar tocar por Ele e tocá-lo, ter este caminho de unidade que o Senhor nos chama. E como fazer isso? Lendo todos os dias a Sagrada Escritura, buscando este caminho, né? Mas como? Parar, ler, né? E por vezes nós somos apressados e por isso paramos e queremos sair lendo, no máximo um trecho, né? Temos o Evangelho nas Bíblias, né? Eu sou como no princípio as Bíblias já estão divididas, né? Pequenas perícopes, pequenas passagens. Então, ler uma pequena passagem, ler, reler, ver aquilo que mais me chama a atenção, marcar, ter um caderninho e escrever, para que aquilo possa se deixar ruminar por mim, que eu possa mastigar aquilo dentro de mim, que eu possa me deixar embeber pelo Senhor, meditar aquilo durante o dia, colocar aquilo na minha vida, né? Entender o sentido das palavras, daquela passagem. Às vezes, tem vários, né, que pessoas que o fazem de modo habitual e já não lê nem a passagem toda, mas um versículo. Poxa, mas e o restante? Aquilo é importante naquele dia, o outro fica para depois. Mas saber tirar, né, tudo que aquilo pode me dar e me deixar mergulhar. É isso que o Senhor quer de nós, que saibamos mergulhar nele, nos embeber dele. A Virgem Maria, ela assim o fez. Ela ouviu, guardou, amou. Sempre estava em oração, soube se deixar conduzir pelo Senhor. Nas imagens e ícones da Anunciação, ela sempre aparece assim, ajoelhada, rezando, de modo piedoso. Às vezes, em algumas pinturas ou afrescos, aparece com um texto na mão, um papiro na mão, porque sabia se deixar embeber, né? Esse sentido dela que sabia ouvir, meditar, guardar aquilo que o Senhor quer. Também nós devemos ser assim. Por isso, acorramos a ela, para que com ela entremos neste caminho, este caminho rumo ao Senhor. Que ela nos ensine a nos deixar embeber por Ele, deixar que Ele nos toque e que nos transforme para sermos aquilo que o Senhor quer, sermos verdadeiramente homens e mulheres de Evangelho. Dou-te graças, Senhor,
pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste neste tempo de oração. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.